Olá pessoal, está começando agora mais uma videoaula nossa do nosso canal Aprenda Língua Portuguesa. E eu mais uma vez começo agradecendo a todos aqueles que estão assistindo às nossas aulas, a todos aqueles que estão compartilhando e a todos aqueles que já se inscreveram no nosso canal Aprenda Língua Portuguesa. Nessa aula, dando continuidade às aulas de dicas para a redação do Enem, vamos analisar a terceira competência que é avaliada nessas provas, que é a capacidade do candidato de selecionar argumentos, fatos, opiniões e informações em defesa de um determinado ponto de vista. Essa competência, assim como cada uma das outras 4 avaliadas na prova de redação do Enem, compreendem 200 pontos, totalizando 1000 pontos para a prova de redação do Enem. No caso dessa competência, vai ter 200 pontos o candidato que apresentar uma redação com unidade de sentido, deixando claro qual ponto de vista que ele está defendendo. Vamos partir do exemplo que nós demos na aula anterior, ou seja, se a proposta de redação for a redução da maioridade penal. É claro que vai ser muita coincidência se for isso, mas a gente tem que se basear em exemplos. Bem, a redação precisa inevitavelmente estar relacionada ao tema. O candidato precisa selecionar os argumentos e opiniões que defendam seu ponto de vista, de modo a escrever uma redação com 2 parâmetros: coesão e coerência. Coesão é o seguinte: é a articulação entre palavras, frases e orações, criando um encadeamento de ideias. Nós já falamos numa aula anterior sobre as conjunções, que são as palavras que têm a propriedade de ligar as orações umas às outras, e em alguns casos de ligar os termos sintáticos dentro de uma oração. Em outra aula anterior, nós falamos sobre os pronomes, que são as palavras variáveis em gênero, número e pessoa que acompanham o substantivo, indicando sua posição em relação às pessoas do discurso ou situando no espaço e no tempo. Por que eu estou falando dessas 2 classes de palavras? Porque os pronomes e as conjunções são os principais elementos de coesão de um texto. São os principais, mas não são os únicos. E aí entra um problema. Nós não vamos poder fazer um estudo aprofundado do que seja a coesão textual, porque essa aula está sendo publicada uma semana antes do dia da prova de redação do Enem. Essas aulas são mais voltadas para dicas voltadas para a redação do Enem. É preciso que o candidato já tenha se preparado antes. Quem ainda não se preparou, infelizmente, não vai poder aproveitar bem essas minhas videoaulas, porque elas são voltadas unicamente para dar dicas. Mas, de qualquer jeito, em uma nossa próxima videoaula, nós vamos estudar melhor a coesão como um todo. Bem, sobre a coerência, é o parâmetro de articulação entre ideias, opiniões, argumentos e fatos apresentados num texto. A coerência também vai ser assunto para uma nossa próxima videoaula. Na aula anterior falamos sobre a segunda competência que é avaliada na prova de redação do Enem, ou seja, a elaboração do texto no tipo textual, dissertativo, argumentativo. O foco dessa segunda competência foi a elaboração do primeiro parágrafo da redação, que é a chamada tese. Nessa aula, como nós estamos falando da terceira competência a ser avaliada na prova de redação, que é a seleção de um conteúdo relevante para a defesa de um ponto de vista, o nosso foco são os parágrafos de argumentação do texto, que devem ser 2 ou 3. O candidato, depois de ler os textos motivadores que vierem junto com a prova, precisa elaborar a defesa de um ponto de vista, para depois argumentar nos parágrafos seguintes. Tudo que for escrito na redação deverá corresponder à realidade, com relação direta entre o fato e o ponto de vista a ser defendido.
Agora vamos dar 4 dicas relativas a essa segunda competência. Primeira dica: leia atentamente os textos motivadores e as regras da prova. A partir dos textos motivadores, tire as ideias para a prova. Mas atenção que tirar as ideias não é copiar. Porque as linhas que forem copiadas dos textos motivadores não valerão para a contagem mínima de linhas para a prova. Segunda dica: cuidado para não interpretar nada equivocadamente, pois isso pode provocar uma fuga do tema. Terceira dica: escolha um ponto de vista que irá defender. Quarta dica: não tente defender teses absurdas, preconceituosas nem ridículas. Sobretudo, cuidado, muita atenção. Qualquer argumento que desrespeite direitos humanos é motivo para nota 0 na prova, independente de quanto for a pontuação em qualquer uma das competências avaliadas. A prova de redação do Enem avalia a competência de que falamos nessa videoaula para a formação de um pensamento crítico nos candidatos. No nosso meio social e de convivência é extremamente desagradável quando existem aquelas pessoas que parecem que não têm opinião formada sobre nada. São pessoas que são consideradas sem personalidade, sem conteúdo, em geral são rejeitadas. Nessa aula, nós demos dicas relativas à terceira competência que é avaliada na prova de redação do Enem, que é a capacidade de selecionar, organizar informações, fatos, argumentos a respeito do ponto de vista a ser defendido. Na próxima aula, as dicas serão voltadas para a quarta competência que é avaliada, que é o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção de uma argumentação. Para aqueles que forem fazer a prova, boa sorte e aguardem nossa próxima videoaula.